Então, pessoal, nas aulas passadas, falamos sobre os domínios morfoclimáticos, que é uma classificação do Aziz Absaber, para dividir aí as paisagens naturais brasileiras. Nas aulas anteriores, falamos sobre o número 1, domínio amazônico, 2, que é o domínio das caatingas, 3, domínio dos mares de morros, e hoje vamos falar do número 4, domínio dos cerrados. De forma resumida, podemos dizer que o domínio dos cerrados está numa área de clima tropical típico. A forma de relevo predominante são os planaltos e a vegetação é o cerrado. O clima tropical típico, ele é caracterizado aí por duas estações bem definidas. O verão é extremamente quente e chuvoso. O inverno é ameno, ou seja, não faz tanto frio, e o inverno é um período seco, como podemos observar aí no climograma, Quando as linhas de temperaturas estão mais altas, as barras que indicam a quantidade de chuvas também são maiores, tá? Então, no período de verão, chove bastante. O inverno é seco e, portanto, a vegetação também se adapta a essa característica. O Cerrado é chamado de berço das nascentes e ele é uma área importante, em termos de nascentes. Estando localizadas na área de Cerrado importantes nascentes da bacia do Tocantins-Araguaia, que é uma das bacias brasileiras que tem importância fundamental, sobretudo no deslocamento de grãos para exportação, e onde também está localizada a maior ilha fluvial do planeta, Bananal, além de ter uma importante hidrelétrica ali, e bacias e nascentes da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, que passa por grande parte de Minas Gerais, o estado de São Paulo e o Paraná, passando assim por uma importante região econômica. Nessa bacia está localizada as Cataratas do Iguaçu. Obviamente, a destruição da mata tem contribuído também para a degradação dessas nascentes e diminuição do volume de água. O relevo do Cerrado é caracterizado principalmente por planaltos. Como sabemos, os planaltos são áreas mais altas e onde predomina o processo de erosão, ou seja, os planaltos perdem sedimentos, Os sedimentos são carregados pela água da chuva, água dos rios, Sempre das partes mais altas para as mais baixas. Então, dos planaltos para as planícies, tá? Nos planaltos, a presença de formas secundárias, como morros, e principalmente, no caso do Cerrado, chapadas e chapadões, que são formas de relevo que parecem mesas, Parecem morros que tiveram um topo cortado. Por conta dessa forma de relevo específica, a grande ocorrência de quedas d'água e cachoeiras nessa parte do país. A vegetação do Cerrado pode ser caracterizada como uma vegetação tropófila, tá? Ou seja, uma vegetação adaptada ao clima tropical, uma vegetação que se adapta a uma estação seca e outra estação chuvosa, tá? Durante o período seco, as plantas e as árvores elas precisam sobreviver e por isso elas criaram, ao longo aí, dos milênios, uma série de adaptações. Por exemplo, as árvores são de pequeno porte, as árvores ficam distantes uma da outra, já que não tem muita água, as raízes são profundas para procurar água no subsolo, as folhas das árvores são pequenas ou elas perdem parte da folha no período seco, os troncos são grossos, são retorcidos, Todas essas adaptações são para evitar a perda de água durante o período seco. A vegetação do Cerrado também é caracterizada em 3 tipos. Nós temos a mata ciliar galeria, que é a vegetação que se desenvolve no entorno de rios, veredas, que é a área que mistura muitos arbustos e árvores de pequeno porte, e o cerradão, que é a parte do cerrado onde tem as maiores espécies do cerrado, assim, em altura. Lembrando, claro, maiores espécies em relação ao
Cerrado, tá? Porque todas as árvores do cerrado são árvores de pequeno porte. Quando estudamos a Amazônia, na Amazônia tem árvores de 60 metros. No cerrado, isso não acontece. As árvores do cerrado são bem menores, né? Porque não tem tanta disponibilidade aí hídrica. O cerrado possui uma imensa biodiversidade. Está na lista dos biomas brasileiros mais ricos, tá? São mais de 12 mil espécies de flora, como podemos ver na imagem. Dessas, mais de 7 mil são espécies endêmicas, ou seja, só existe nesse ponto do território brasileiro. Tá? Há várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes também. Esse bioma possui uma imensa biodiversidade e, assim como a Amazônia e a Mata Atlântica, está inserido na lista dos biomas mais ricos do planeta. Infelizmente, né, sua degradação tem sido muito intensa nas últimas décadas. Devido à expansão da fronteira agrícola, né, desde os anos de 1940, o Cerrado ele é hoje, junto com a Mata Atlântica, o bioma brasileiro mais devastado, como a gente pode ver no mapa, mostrando aí a área original do Cerrado e a área atual. Então, o Cerrado ele foi devastado e substituído pelos chamados desertos verdes, que são imensas áreas de plantação. Tá? Também a implantação, né, de pastagens para a criação de gado. A área do Cerrado, né, os estados que estão na área do Cerrado, são chamados de celeiro brasileiro, porque são os estados que têm a maior produção de grãos e também concentram o maior rebanho bovino brasileiro. Então, assim, graças à tecnologia, né, esse ambiente ele se tornou a área de expansão da fronteira agrícola. Tá? E, obviamente, a devastação do bioma afetou a biodiversidade e também a situação das nascentes, né?